Olá, gente, boa noite. Eu sou o professor Jefferson Almeida Rocha, professor do campus da UFMA de São Bernardo, e eu vou apresentar para vocês um pequeno tutorial bem básico, né? Com a metodologia da docagem molecular ou afinidade molecular, certo? Então, alguns alunos, né, têm pedido para que eu incluísse, né, fizesse um vídeo tutorial básico, né, sobre essa metodologia. E eu vou apresentar para vocês aqui nessa nossa pequena aula de hoje, né, um pouco sobre docagem molecular, certo? Para realizar esse experimento, né, nós estaremos utilizando esse protocolo bem básico, né, onde a gente é ensinado todo o processo do preparo da molécula, né, do ligante e por fim a realização aí da docagem, certo? Inicialmente, né, antes de iniciar qualquer processo de docagem molecular, é interessante que você crie uma pasta, né, no seu computador. No caso, nós criamos aqui na área de trabalho, né, criamos essa pasta aqui com o nome docagem e nela nós colocamos, né, 4 arquivos que são os principais arquivos para serem utilizados nessa metodologia, certo? Primeiro é essa proteína, que é a proteína 6VXX, é a proteína, uma das proteínas S, né, do novo coronavírus, que a gente vai utilizar como modelo para realizar essa docagem. No caso, essa proteína nós tiramos do banco de dados do Protein Data Bank, certo? Nós precisamos também do ligante, né, para poder realizar a docagem com a proteína desejada. Nesse nosso caso aqui, nós estaremos utilizando o diclofenac, certo? O diclofenac, que é um composto anti-inflamatório, certo? É importante que tanto a proteína quanto o ligante, né, estejam no formato PDB, né, que é o formato de entrada para a realização da docagem no programa Autodoc, certo? E também é importante que vocês tenham dentro da mesma pasta os dois arquivos executáveis de docagem, né, que é o autodoc4.exec e o autogrid4.exec, certo? Então, o primeiro passo, né, nós seguindo o nosso tutorial aqui nesse arquivo de texto, né, nós primeiro precisamos preparar o ligante, certo? Então, nosso ligante é o diclofenac. Então, primeiramente, nós vamos lá, abrimos o programa Autodoc Tools 1.5.6, certo? Vamos aqui, abrir aqui o programa. Certo? O programa aqui é aberto. Então, nós vamos fazer o preparo, né, do ligante. Seguindo o passo, né? Eu passo aqui no tutorial. Ponto 1, você vai em ligante, input open, né? Então, muito simples, seguir aqui essa receitinha de bolo, né? Como está descrito aqui no protocolo. Ligante, input open. E você vai lá na área de trabalho, na pasta docagem, né? Onde você criou, e abre o arquivo aqui em PDB, né? PDB file. Você seleciona aqui e abre o ligante. No caso, nosso ligante é quem? É o diclofenaco, né? Então, vamos abrir aqui. Aqui ele informa que ele tem algumas torções, 5 torções, né? Aqui é a estrutura molecular em tridimensional de diclofenaco. Você precisa agora fazer 3 passos básicos, né, para a realização desse procedimento de docagem, né, do tratamento do ligante. O primeiro, você vai, que é ponto 2, é editar os hidrogênios, né, onde você vai adicionar os hidrogênios. Então você vem aqui em Edit, Hidrogênios, ADD, né, e você adiciona os hidrogênios, apenas os hidrogênios polares. Então você marca aqui a opção Polar One, dá OK. Ele adiciona os hidrogênios polares, né, na estrutura da molécula. Posteriormente você vem no ponto 3 em Edit, Cargas, Compute Geistiger, né, que é o tipo de cálculo, né, que ele vai utilizar para realizar esse procedimento. Depois você vem no procedimento 4, Edit hidrogênios, merge não polar. Novamente, Edit hidrogênios, agora ao invés de ADD você vem em merge não polar. E aí ele pergunta, né, se você está de acordo com esse comando, você bota continue, que ele vai deixar apenas os hidrogênios polares. Se tiver adicionado algum outro, né, que não faz a parte da molécula ou que atrapalhe o procedimento, ele vai remover nesse exato momento. E por fim você vem para o item 5, né?
em File, Save e salva em PDBQueue, né? Você vem em File, Save, PDBQueue, Write PDBQueue, certo? Ele abre essa opção de gravar, né? Você vem em Browse, seleciona aqui já a pasta docage, vê que está dentro, e aí você coloca lá o nome da molécula, diclofenaco, né? Diclofenac.pdbq, certo? E salva nesse novo formato. Esse formato PDBQ, marca OK, é um formato intermediário para ser utilizado aqui no procedimento do Autodoc, certo? E ele fala, fecha o Autodoc, né? A gente fecha o Autodoc porque às vezes ele dá erro, né? Dá alguns problemas. Esse programa às vezes ele tem essa coisinha que a gente pegou com o tempo para a manha dele, né? E agora a gente tenta seguir esse processo para que não dê os mesmos problemas que nós tivemos no decorrer do desenvolvimento dessa metodologia, certo? Aí você vem aqui novamente na área de trabalho, abre novamente o Autodoc, certo? Deixa ele abrir aqui. E aí nós vamos passar agora para o procedimento 6, né? Abriu aqui o programa, né? Agora você vai passar para o ponto 6. Você vai em ligante, input open, onde você vai abrir o arquivo que você acabou de salvar. Você acabou de salvar no formato PDBQueue, né? Então você abre aqui o diclofenac em .pdbq. E ele abre, né? Confirma as torções. E agora você vai fazer o output dele, que é ligande output save em pdbqt, certo? Ligande output save pdbqt. Lá na mesma pasta que você está trabalhando, certo? Docagem, ele já vem com o nome embaixo aqui, ó. Já não precisa nem digitar, certo? Esse formato agora, pdbqt, é o formato de saída, né, para o programa Autodoc, certo? Então, tanto a proteína quanto o ligante, ele precisam estar nesse formato pdbqt, que é o formato que o software utiliza para poder realizar os cálculos, certo? Certo, do ligante é isso. O ligante está preparado, certo? Só é isso mesmo que a gente tem para fazer para esse cálculo básico, certo? Então você pode fechar o Autodoc. E você já pode observar aqui na pasta, ó, que ele já está salvo aqui no formato PDBQ e no formato PDBQT, que foram os dois formatos que a gente acabou de salvar, certo? Agora nós vamos abrir novamente aqui o programa, pois agora nós vamos fazer o mesmo preparo para a macromolécula, certo? No caso aqui a macromolécula, que é a nossa proteína, a nossa 6VXX, que é a proteína S aí do novo coronavírus, certo? Então, preparar a macromolécula, você vem em File Read Molecule, File Read Molecule, aqui em cima, seleciona ela lá na área de trabalho, né? 6vxx.pdb, ele vai abrir aqui ela no seu programa. Aqui é a proteína, né? A gente tem a estrutura tridimensional aqui dela, ó, no programa, né? Então essa proteína spike, ela apresenta 3 subunidades, né? Dessa proteína, é uma proteína bem grande, bem robusta. E nós vamos fazer aqui o mesmo procedimento feito com o ligante, né? Aqui no ponto 8, edit hidrogênios ADD, onde vamos adicionar apenas os polares, ó, dá OK, polar 1. A gente observa que ela vai adicionar muitos hidrogênios aqui nessa estrutura, ó. Esse monte de pontinho branco aqui que não tinha antes são os hidrogênios que foram adicionados, certo? Agora o item 9, edit cargas compute gas tag, né? A proteína e o ligante precisam estar no mesmo cálculo, certo? Utilizando o mesmo cálculo. Então, compute gas tag, ele vai adicionar essas cargas. Total de cargas adicionadas, 17.000, né? 17.9703, dá OK. E agora edit hidrogênios médio não polar. Vamos lá, edit hidrogênios médio não polar. Ele pergunta aqui se você quer adicionar, tirar os hidrogênios não polares. Dá OK e ele faz a remoção automática, certo, desses hidrogênios. Agora você passa para o 11, né? File Save PDBQ, né? Estamos fazendo o mesmo procedimento, ó. File Save Write PDBQ.
O mesmo procedimento que foi feito com o ligante, estamos fazendo aqui agora com a macromolécula. Salvar lá na pasta, né? Vamos botar aqui o nome dela, 6vxx.pdbq, certo? Salva lá. Dá OK. Novamente, fecha o Autodoc, certo? Fecha e abre novamente. Então vamos fechar ele aqui. A nossa macromolécula já está aqui salva em PDBQ, certo? Mas nós precisamos do formato de saída dela, né? Que é o mesmo formato do ligante, que é o formato PDBQT, certo? Então nós vamos atrás de converter agora esse formato PDB em PDBQT, certo? Então como é que a gente faz isso agora? Vamos seguir aqui o próximo passo, né? Que é o passo 12. Você vem em Grid, macromolécula Open, e você seleciona lá a sua macromolécula em PDBQ. Então, aqui ele está aparecendo é o ligante. Ó. Ter cuidado de não abrir o ligante, certo? Você está trabalhando com a macromolécula que está em PDBQ. Então, você coloca aqui PDBQ, você procura aqui ela, 6vxx.pdbq. Ele pergunta, né, que preserva, né, as cargas que foram instaladas, as cargas Gastrager, e você confirma com o yes, certo? Sempre confirmar aqui com o yes essas cargas, para que elas possam ser adicionadas no formato PDBQT, certo? Então ele abre aqui a proteína, tá abrindo aqui ainda, a gente não tem um computador, supercomputador aqui para fazer essas análises, né? Então está, a gente vê que o programa ele demora um pouco para carregar, certo? E aí você confirma com OK. Automaticamente ele já abre, né, o local para você salvar o seu arquivo de saída em PDBQT. Ó. Então você vem aqui 6vxx.pdbqt já com o nome assim como também foi no ligante, certo? E você salva lá na pasta docagem, né? Mesma pasta que você está trabalhando. E aí assim a gente concluiu o item 13, né? Porque automaticamente quando ele já abre o grid, ele já pede para salvar lá em PDBQT, que é o formato de saída, certo? E aí você pode fechar o Autodoc, certo? E nesse momento, né, a gente já, vamos olhar aqui na nossa pasta, a gente já tem aqui o ligante preparado, né, em PDBQT, onde foi adicionados os hidrogênios e as cargas, e nós temos também aqui a proteína 6vxx, onde também já foi preparada, adicionados os hidrogênios e as cargas, né? Então agora nós vamos passar para a próxima etapa, que é montar o grid da molécula, né? Aqui agora preparo do grid, né? Então você vem, abre o programa novamente, certo? Abre aqui o programa. E aí você vem em passo 13, grid macromolécula open. Grid macromolécula open. Dessa vez você já vai abrir ela no formato PDBQT, que é o formato que você vai utilizar para fazer as análises, certo? Então, o preparo do grid sempre é feito na macromolécula, certo, pessoal? Então, sempre lembrar que está trabalhando com a macromolécula. Então, vamos abrir aqui ela, 6vxx.pdbqt. Confirme as cargas que você quer adicionar nesse cálculo, certo? As cargas em PDBQT. Deixa ela abrir aqui. Pronto. Conseguiu aqui abrir ela, né? Agora nós vamos para o passo 14, né? Que agora você vem montar o grid box. Então você vem aqui, grid, você seleciona grid box. Ele abre essa caixinha, certo? No protocolo, ele pede que você inclua no item 15, que é as informações do grid box, ou seja, você vai adicionar, fazer uma caixa cúbica 60 por 60, certo? Que é uma caixa cúbica onde tem esses 40 aqui, que são os pontos X, Y, Z, você vai colocar 60, certo? E as coordenadas, né, as coordenadas dessa caixa cúbica, aquela do grid box que apareceu aqui no meio, as coordenadas geralmente você precisa buscar
ou em algum software de busca de sítio ativo, certo? Ou se você tem um sítio ativo decorrente do artigo de publicação informando o local do centro do grid, você já pode pegar as coordenadas e colocar aqui também no centro, certo? Nesse caso aqui, a gente pegou as informações do grid, né, em outro software, onde a gente identificou os sítios ativos, certo? Mas nós apenas iremos colocar aqui e essa informação ela será tema de uma outra aula futura, certo? Então, um dos grids, um dos centros de grid, né, de alvo, né, de sítio ativo para essa proteína, é esse grid que eu estou colocando aqui, 192.027 na coordenada x, na coordenada y 197.717 e na coordenada z vocês observam que de acordo com o que eu vou mudando, né, o grid aqui, a caixa cúbica vai mudando o local dela na proteína, certo? Por quê? Porque eu vou adicionando ela no local do sítio ativo da proteína, certo? Então, essa é o sítio ativo 1 dessa proteína. A gente observa que a caixa foi lá para cima, ó, foi lá para cima da proteína, certo? Então, provavelmente, o programa ele identificou essa região da proteína como possível sítio ativo dela e nós precisamos fazer com que o diclofenaco interaja nessa região para demonstrar se realmente essa região é o sítio ativo da proteína, certo? E se ele interagir nessa região e formar uma afinidade, né, com essa proteína, isso quer dizer que ele vai estar aí formando uma energia de ligação com essa proteína, certo? Então, o próximo passo você vai 16, File, Close, Save Current, né? Então, você vai aqui, File, Close, Save Current. Aí você salvou esse local dessa proteína onde vai acontecer a interação da sua molécula com ela, certo? Então, no momento que a gente for fazer a docagem, ele vai interagir especificamente nessa região aqui da proteína, que é onde a gente colocou o grid box, certo? Agora vamos para o item 17, que é salvar esse grid, né? O arquivo de saída. Então você vem aqui em grid, output, save GPF. E você salva esse arquivo lá também na sua pasta, certo? Lembrando que a gente está trabalhando com quem? Com a macromolécula, né? Então vamos salvar aqui a macromolécula 6vxx.gpf. Salvar lá na nossa pasta. E pode fechar aí novamente o Autodoc, certo? Então nós preparamos o ligante, concluído. Preparamos a macromolécula, concluído. Preparamos agora o grid, concluído, né? Agora vamos partir para a próxima etapa, que é formar os mapas do grid, né? Se a gente abrir a nossa pasta, né? Nossa pastazinha aqui de docagem, a gente vai observar que o arquivo GPF já foi salvo aqui, certo? Aqui na nossa pasta, certo? Então, a partir desse arquivo GPF, nós criaremos os mapas de ligação com essas coordenadas com o diclofenaco, certo? Então, é o próximo passo. Então, que é o passo, nós terminamos aqui no 17, agora nós vamos para o passo 18, certo? Só que para fazer o passo 18, nós precisamos, antes de iniciar, abrir o prompt de comando CMD e selecionar a pasta com os arquivos, certo? Então, você vem na unidade C do seu computador e abre o prompt de comando, né? Que você pode digitar o atalho com CMD. Ele abre essa caixinha preta, né? Essa caixa escura, onde você vai ter que localizar a sua pasta lá na área de trabalho, né? Para poder realizar esse processo de criação dos grids, certo? Então, você utiliza dois comandos para poder chegar na sua pasta. Você pode digitar cd para você sair da pasta usuário, ou você pode digitar cd e o nome da pasta que você quer entrar para você entrar dentro dela. No nosso caso, como a nossa pasta já está no desktop da área de trabalho, né, você digita cd espaço desktop. Ó, olha o que aconteceu, ele entrou dentro da pasta desktop. No desktop nós temos a nossa pasta com o nome docagem, né? Então nós vamos digitar cd espaço docagem.
né? Aí nós vamos entrar dentro da pasta docagem. Pronto. Nesse momento nós estamos dentro da nossa pasta docagem, que é essa pasta que está aqui em cima, certo? Agora nós precisamos digitar esse comando, né? O comando autodoc4. Opa, desculpa, aqui no item 18, né? Nós estamos aqui. O comando autogrid4, espaço, traço P, o nome da macromolécula, .gpf. Nós precisamos digitar todo esse comando, né? Então você vem aqui no prompt, aí você digita esse comando, autogrid4, espaço, né? Traço P, espaço, macromolécula.gpf. Qual o nome da nossa macromolécula? Não vão digitar a macromolécula, você tem que digitar o nome dela, né? Então o nome dela é 6vxx.gpf, que a gente acabou de salvar, né? Aí você dá espaço, traço L, certo? Isso aqui é um L, não é um 1. Tem gente que digita 1, mas é um L, certo? Se você digitar 1 vai dar erro. E aí você coloca novamente 6vxx.glg espaço I, que é o comando de ativação, certo? Depois que você fizer isso, você dá o Enter, certo? E aí o que é que vai acontecer? Ó? Ele vai criar todos os mapas de ligação dentro da pasta, certo? Ó, a gente olha a pasta aqui, ó, o tanto de mapa que ele já está criando. Ó. Criou o mapa A, mapa C, D, E. Criou o arquivo de saída, né, que é o arquivo GLG. Criou os mapas das coordenadas XYZ, certo? Então, todos esses arquivos aqui, eles são importantes para a realização da metodologia aqui com o Autodoc, certo? Ele aparece algumas mensagens aqui de perigo e tal, informando que não encontrou alguns oxigênios, né, em alguns átomos da proteína. Isso acontece, né, principalmente quando tem uma proteína grande, né, como essa proteína 6vxx, certo? Esse cálculo do grid ele é um cálculo muito rápido, certo? Então ele apenas está criando esses mapas dentro da pasta, certo? Mas ainda está rodando. Como é que eu sei que ele ainda está rodando? Porque esse pontinho ainda está aqui no escuro aqui, ó. Ele ainda está computando ainda, criando os mapas, certo? No momento que aparecer um novo comando aqui na tela, né, um novo comando digitável que eu possa digitar novamente, quer dizer que o cálculo já acabou. Então, nesse momento, você não pode fechar o prompt de comando, certo? Você tem que aguardar até que o cálculo conclua para você poder partir para a próxima etapa, certo? O diferente do Autodoc, né, do comando Autodoc, o grid ele tende a demorar uns 5 minutos, né? Se a máquina for uma máquina comum, né? Como a minha aqui, por exemplo, que eu utilizo um computador Core i3, né? Não é um computador tão potente, sem placa de vídeo, né? Então, ela tende a demorar nessa faixa até 5 minutos, né? Se fosse no computador melhor, né? Isso seria instantâneo, né? Não demoraria nem 1 minuto. Então, a gente aguarda aqui um pouco, até a conclusão aqui. No momento que aqui aparecer uma linha de comando, é que o cálculo foi encerrado, né? E aí a gente pode partir para a próxima etapa, certo? Lembrando que essa metodologia, né, da docagem, ela está sendo muito utilizada atualmente, né, com esses estudos em sílico, você consegue prever e predizer informações sobre alvos, sobre drogas, né, compostos como a gente está observando nesse período agora de pandemia, muitos desses compostos, né, que foram diagnosticados, né, como potencial candidato a ser utilizado contra o Covid, né, ele passou por esses cálculos prévios, né, utilizando docagem e dinâmica molecular antes dos ensaios in vitro e posteriormente in vivo, certo? Então é uma metodologia bastante utilizada no mundo atualmente. Ó, nós observamos aqui que apareceu novamente aqui embaixo, né, uma nova linha digitável, então isso quer dizer que o cálculo concluiu, certo? Então vamos fechar aqui novamente o prompt de comando, né? Então nós temos agora aqui uma pasta cheia de arquivos, né, onde muitos mapas para a proteína foram criados e todos esses mapas serão importantes para o processo da docagem, certo? Então nós vamos passar agora para a próxima etapa, né? Então vamos agora abrir aqui novamente o Autodoc.
e iniciar aqui a etapa 19, né? Só que antes de iniciar a etapa 19, né, nós temos aqui que é a preparação do docking, certo? Nós primeiro precisamos que a macromolécula esteja aberta antes, né? Então, o que a gente faz? A gente abre ela, né? Precisa que a macromolécula esteja aberta. Então, nós vamos aqui em File, Read, e você abre lá a sua macromolécula no formato de saída do Autodoc, que é o PDB-QT, certo? Então, ela deve estar aberta. Então, vamos abrir aqui ela. Pronto. Macromolécula aberta. Agora nós podemos iniciar. 19. Então nós vamos em Docking, macromolécula e seleciona Set Rigid File Name. Então vamos aqui em Docking, macromolécula e seleciona Set Rigid File Name. Nós fazendo isso, né? Vamos selecionar lá a nossa macromolécula em PDB-QT, 6VXX. Certo? Pronto. O que é que nós acabamos de fazer? Acabamos de deixar nossa macromolécula rígida, né, para os cálculos. Ou seja, quem vai se contorcer, né, vai se curvar, vai se movimentar, será o ligante. Certo? Na docagem, geralmente nós utilizamos essa metodologia e na dinâmica a gente faz com que também a macromolécula se mova. Né? Por isso que é um cálculo mais demorado. Então nós vamos agora no docking, no ponto 20, preparar o ligante, certo? Então você vai lá em Docking, Ligante e Open. Dock, Ligante, Open. E você abre lá agora o seu ligante, já está também preparado, né, em PDB-QT, diclofenac.pdb-QT. E aí você coloca a CEP, certo? Que ele vai adicionar com as informações do centro do grid, né? E você adiciona OK, certo? Então, ó, a nossa proteína está aqui em cima e o ligante está bem aqui embaixo, ó, certo? Então tá os dois aqui no mesmo espaço, mas não estão juntos, certo? No momento da docagem é que esse processo de juntar o ligante com a proteína será feito, né, no decorrer dos cálculos. Então nós vamos agora para o 21, Doc Search Parâmetros, Genética e Algoritmo. Né? Você vem aqui em Doc Search Parâmetros e seleciona Genética, o algoritmo genético. Aqui você vai colocar 100 corridas, 150 na população e as evals, né, o número de níveis longos você coloca, certo? Então vamos aqui, número de corridas, número de runs são 100, a população é 150, então já está 150, e o número de levels, né, de níveis, onde está a média, a gente vai colocar long, certo? E aí você coloca accept. E por fim, né, o ponto 22 agora, você vem doc, output e salva em formato Lamarck. Né? Então, docking, output, Lamarck. E aí você salva ele lá na pasta novamente, né? Dessa vez você vai salvar um arquivo onde vai estar junto a proteína e o ligante, né? Então eu gosto de colocar os dois juntos. Então você coloca diclofenac, underline 6vxx.dpf. Por que eu gosto de colocar? Porque você está salvando agora um arquivo com os dois juntos, que é o arquivo que vai acontecer a docagem, certo? E aí você salva. E aí você pode fechar aqui, pode fechar o Autodoc novamente, certo? E nós vamos abrir agora o prompt de comando, novamente. Então você vem aqui, abre o prompt de comando. Novamente você tem que ir para dentro da sua pasta, né? Então você vai lá cd desktop, para entrar dentro do desktop, vai lá cd docagem, para entrar dentro da pasta docagem, estamos, pronto. Agora, para realizar a docagem, nós vamos utilizar esse outro comando aqui, ó, que é o comando 23, certo? Então você vai lá e digita ele. Autodoc 4. O arquivo já está lá dentro da pasta, né? Então você vai colocar espaço -p e aí você coloca o nome que você salvou ela lá, né? Então, o nome que a gente salvou lá, a gente salvou como diclofenac underline 6vxx.
DPF, né? Aí espaço, traço L, espaço, aí você repete o nome novamente, diclofenac, underline 6VXX, ponto, formato de saída que vai ser DLG, certo? Esse formato de saída DLG é o formato que você vai utilizar para fazer as análises posteriormente, certo? Então, tudo que a gente fez aqui nessa metodologia é apenas para encontrar esse formato DLG, que é o formato de saída, que é o formato que a gente vai conseguir ver se ela interagiu ou não com essa proteína. Pronto, digitamos o comando, conferimos se está direitinho o nome do ligante com a proteína, né? Se o formato também está certo, o comando está ok, você dá o Enter aqui. Então é isso, pessoal. Esse cálculo ele demora em média 24 horas a 36 horas para concluir, né? E o computador precisa ficar ligado nesse tempo. Então é considerável que vocês utilizem um computador que seja potente, né? E que ele não possa desligar no momento do cálculo. Ele suga bastante a memória, então é interessante que ele fique ligado para a realização dos cálculos, certo? Então, por hoje é só. Posteriormente, nós gravaremos uma outra aula ensinando a fazer as análises, certo? E também utilizando com técnicas mais avançadas, né? E com outros cálculos também, para não ficar muito longo. E por hoje era isso, pessoal, e até mais. E bom aprendizado para vocês. Tchau, tchau.